Olá, tudo bem? Sou o Dr. Lenival Ronquigali Costa, psicanalista, psicoterapeuta, cognitivo-comportamental e especialista em psicologia clínica, pós-estudante em neuropsicanálise. E eu quero abordar um assunto hoje falando sobre o campo do sofrimento. Algumas pessoas, por serem religiosas, acreditam que não vão sofrer, ou que não terão lembranças dos sofrimentos. O sofrimento ele serve como mecanismo de defesa. Assim, a psicanálise entende que o campo do sofrimento ele está no campo chamado inconsciente. O inconsciente memoriza todas as lembranças e experiências que não são possíveis de esquecer, pois estão ali alojadas. Pois para o Jacques Lacan via o sofrimento como reflexo do espelho ou como flash, também como campo do recalque que se manifesta no dia a dia das nossas vidas, como campo de defesa, exprimindo a dor para terceiros, para não vivenciar o mesmo sentimento que tanto apavora. Para o apóstolo São Paulo, o sofrimento era se ver livre. Mas quando ele vai orar ao próprio Cristo, Cristo diz para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando olhamos para Estevão, vimos Estevão sofrendo a dor, sendo apedrejado até a ponto de morte. Mas em meio ao apedrejamento, na sua história de vida, o Estevão para um momento e diz o seguinte: eu vejo a glória de Deus, eu vejo o céu aberto, e a glória de Deus, o Filho de Deus, a se manifestar. Ou seja, o sofrimento manifesta a glória, glória manifesta a defesa. Defesa é o mecanismo de novas experiências e adaptações psicossocial. Para o próprio Jesus, em meio ao sofrimento do Calvário, ele antecipou a morte, porque sabia nas suas memórias que a sua experiência ou a sua missão era para a morte. Pois, e quando ele sentiu o pavor da morte, o próprio Cristo diz: eu sinto o pavor da morte. A minha alma está profundamente angustiada. Cristo sentiu o pavor da morte. Por que Deus não tirou de Cristo o sofrimento? Porque era simbólico. Alguém deveria ter a experiência do sofrimento. Pois as pessoas dizem: olha, será que quando eu me converto não há possibilidade de Deus arrancar de mim esse sofrimento? Não é possível. Mas Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim todos quantos estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse contexto está apresentando o seguinte: ele alivia a sua carga, ou seja, demonstra a você que é uma glória superior acima deste sofrimento, há uma glória superior acima dessa ansiedade, há uma glória superior acima dessa possível depressão, desse isolamento social, pois há uma glória maior e tem que ser de forma interpretada para que não gere maiores dores. Pois quando achamos que somos religiosos e não sofremos, ou que é possível o Senhor, na verdade, eliminar o sofrimento ou gerar um esquecimento no sofrimento, e isso é na verdade, uma ausência no campo do recalque. Eu estou escondendo as minhas dores para dizer que eu nunca sofri. Eu estou escondendo as minhas dores para que outros não saibam, por causa da rejeição da minha história de vida, que eu não posso muitas vezes comunicar porque terceiros não vão entender. Pelo contrário, o julgamento será a carta que vai reger por muito tempo a minha vida. As pessoas sentem essa dificuldade de se abrir com outras pessoas, então elas manifestam sempre alguém que resolve os seus problemas e não conta da sua história. Mas pois, essa é a realidade. Porque que alguns dizem que é possível Deus arrancar a sua tristeza, é possível Deus arrancar a experiência melhor da sua tristeza, como na verdade a experiência não, mas a tristeza é possível tirar. Sim, a dor que me trazia reflexão
de pavor, de angústia, de revolta, isso é possível tirar, mas da experiência que você passou, não. É possível o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, gerar em você maturidade para resistir às próximas batalhas? Sim, campo de resistência, mas esquecimento jamais. Marca isso. Sou religioso, mas não sou fanático.